Olá, gente. Hoje o episódio número 7 do Motorizando Podcast, com a presença do meu amigo Antônio José Costa, consultor do Sindipostos. É um cara super gente boa, leve, não é porque seja meu amigo não, mas uma escrita fantástica. Eu já disse isso, uma oportunidade para ele, que ele escreve muito bem, uma redação espetacular, mas mais do que isso, é um cara que tem muito conhecimento, muitas histórias, formado em economia, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Antônio José e mais sobre energias, depois que a Adélia rodar aí a nossa vinheta. Vai lá, Adélia. Então, Antônio José, obrigado por estar presente aqui conosco. Como eu falei anteriormente, sua formação é em economia, um economista, mas um profundo conhecimento da história do Ceará, da história do Brasil. A gente já teve a oportunidade de estar conversando algumas vezes sobre história, sobre política. Então você é um cara antenado, moderno e com uma bagagem de conhecimento fantástica. Então, obrigado por estar aqui. A gente vai ter um momento muito enriquecedor, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Além de economista, além de consultor do Sindipostos, é presidente também da Câmara de Energias da FEComércio aqui do Ceará e já teve lojas de baterias, já teve postos de combustível, então é um cara que está sempre ligado ao mercado automotivo. E a gente queria dar uma ênfase hoje um pouquinho sobre questões de energias, transição energética, para onde esse mercado tende, né? O que pode acontecer no futuro, quais são as expectativas. Mas antes da gente entrar nesses temas, Antônio José, fala um pouquinho de você, sua vida. Eu sei que você é um cristão, eu sei que você é casado, pai, então fala um pouquinho aí a seu respeito, por favor, Antônio José. Meu caro Everton, é uma alegria atender esse seu convite. Eu tenho um verdadeiro carinho pelo Everton, que eu considero uma das pessoas mais sérias, mais inteligentes e principalmente cristã do nosso estado. Eu vou só elogiar mais uma vez, mais um minuto. Ele é uma das pessoas que mais conhecem a palavra de Deus, principalmente na área de escatologia. Quando eu quero saber o que é que vai acontecer no futuro, e aí, Everton, o que é que você acha? Então eu gosto muito dele. Agora ele quer que eu fale sobre mim. Falou meu nome, já sou casado com a Rosane. Nós estamos casados há 32 anos. Temos o filho mais velho, é o Mário. Ele é engenheiro com mestrado em cálculo estrutural. A minha filha está terminando agora medicina veterinária e tem 23 anos, ele tem 30, ela tem 23, é uma diferença de 7 anos. Eu gosto sempre de brincar que eu praticamente tenho 2 filhos únicos, porque foram 2 educações separadas. E eu gosto sempre de dizer que eu sou, antes de tudo, cristão, pois eu tenho o nosso Deus como nosso guia. A minha vida está entregue ao Senhor. E a gente leva a vida, como ele diz, bem leve, porque não adianta a gente se esquentar com nada. A minha mãe até dizia, meu filho, na vida para você ser feliz, nada como sorrir sempre. Então, essa é uma lição que eu tenho da minha mãe. Então, a minha família se constitui de mim, da minha mulher. O Mário já é casado com a Beatriz, ela é médica. Tenho 2 irmãos, o Olívio Filho, que o Everton conhece, uma irmã, e sou antigo aqui nessa cidade. Antônio José, e você foi aluno do Colégio Militar, eu vejo que você mantém um relacionamento muito forte com ex-alunos do Colégio Militar, e depois foi para a faculdade. Me conta um pouquinho dessa trajetória estudantil até a universidade. Eu vou contar a área estudantil e a religiosa, porque são meio paralelas. No colégio, o meu primeiro colégio foi um Instituto Rio Branco, ali na Visconde do Rio Branco, que eu fiz o primeiro ano lá. Era um colégio público. Tinha a tia Júnia, que era da família Barreira, lá da Igreja Presbiteriana. Então, o primeiro ano eu fiz lá. Depois fui para o 7 de setembro. 7 de setembro da minha tia Nila e do saudoso tia Dilson Brasil Soares. São seus tios mesmo? São tios mesmo. A tia Júnia não. Eles 2 são tios mesmo. A tia Nila é irmã da mamãe e o tia Dilson, tio afim. Então, a nossa família, durante muito tempo, eram as 2 famílias unidas. A gente constituía um núcleo com a minha mãe, a minha tia Nila e a tia Carminha. Então, o núcleo familiar sempre foram essas 2 famílias. Com o tempo, cada um foi formando suas famílias. Hoje nós temos 4 núcleos, né? Dois na minha
São 3 lá em casa, não, são 3 núcleos de cada lado. São 3 filhos vivos de cada lado. Então, isso era nosso início familiar. A gente saiu do Colégio 7 de Setembro para o Colégio Militar. Então, me marcou muito. De um colégio rígido para outro mais rígido. Então, a minha formação sempre foi rígida e a gente tem um pensamento muito conservador, mas ao mesmo tempo liberal na área econômica. Então, a gente entende que o conservadorismo é uma palavra muito positiva, não como o pessoal do outro lado tenta dizer que o conservador ele não é evoluído. Nós somos conservadores que pensamos num futuro muito bacana para a humanidade. E de lá eu fui fazer economia na UFC. Na UFC eu terminei. Hoje eu sou economista formado. No entanto, eu fiz 3 anos de direito, 1 ano de contabilidade e 3 de administração. Mas só terminei a economia. Eu sei que o curso de economia, você tem um leque de conhecimentos bem amplo. É uma visão geral. Mas você é um cara que tem um conhecimento da história do Ceará e do Brasil muito profunda, né? Isso foi sempre de seu interesse? Beto, eu tenho esse hábito de adorar a história. Então, se você me perguntar a história do Ceará, eu tenho noção. Me perguntar a história do Brasil, eu tenho noção. A história da igreja evangélica no Brasil, eu tenho noção. A história da igreja evangélica no Ceará. Eu não sou, vamos dizer assim, um conhecedor profundo de nenhum dos assuntos, mas em todos eles eu tenho alguma noção. E o caso, por exemplo, a gente falando de religião, eu, além de estudar a igreja evangélica, eu também conheço as demais. Então, eu gosto sempre de brincar. A minha mãe dizia que eu era meio convencido, que eu dizia que eu conhecia mais da igreja católica do que muito profundo conhecedor daquela igreja, muito padre, muito monsenhor. Porque eu gosto, como você mesmo falou, eu gosto de história. E história do Brasil também, história do mundo também. É um hábito, né? Eu gosto. E no nosso ramo, se você quiser também conversar. E eu fiz essas perguntas porque eu já tive a oportunidade de conversar com você algumas vezes e via que você dava aula nesses temas, né? Então, você é muito observador e benevolente. Não, mas é verdade, eu estou falando a verdade mesmo. Mas você consegue, poucas pessoas conseguem perceber que a gente anda assim. Ainda tem outro assunto que eu gosto muito, futebol. Sim, futebol, né? Futebol. Finalmente um alvinegro sentado aqui frente a frente comigo, que a gente, no episódio anterior tinha 2 tricolores aqui com a gente, aí eu fiquei em desvantagem, viu? Eu gosto muito de brincar com os tricolores, que eles são hoje, por exemplo, os nossos vices, né? Eu elogio muito, eles são realmente o 2º melhor time do estado. O mérito que eles têm. Eu estou brincando, pessoal, eu gosto muito deles. Não, mas no episódio anterior eu tive aqui a presença do Lucas, da VIP, e o Pedro, meu filho também, que é Fortaleza. Sei. Então foram os 2 aqui, eu fiquei mais... Quando o assunto era futebol, hoje você está mais à vontade. Hoje eu estou à vontade, viu? Com você. Eu gosto de brincar, por exemplo, eu tenho um candidato, eu tenho um dos senadores que eu gosto muito, eu gosto de brincar com ele. Olha, eu sou o seu eleitor alvinegro, porque ele é do outro lado, né? Mas eu gosto muito de tricolores, eu não tenho nenhuma... Ele fez um grande feito no outro time. Foi. Realmente a gente... Foi da gestão dele em diante que o Fortaleza realmente saiu da Série C e chegou onde está. Ficou 9 anos por lá, mas isso é passado. Só brincadeira, viu, tricolores? Para nunca esquecerem também, né? Ele não pode esquecer. Não pode Aliás, esquecer, eu gosto sempre de dizer que foi 10 anos, porque eles com raiva corriam. Não, foi só 8, mas eu digo 10. Tá bom. Antônio José, vamos entrar um pouquinho agora aqui no tema da pauta aqui do nosso podcast hoje, que a gente lhe convidou aqui. Que você também é presidente da Câmara de Energias, é consultor do Sindipostos, e hoje se fala muito na questão da transição energética, questões ambientais, e também outras questões econômicas. Eu queria, assim, são muitas vertentes que a gente pode trabalhar aqui em questões de energias, né? Bom. Mas a principal hoje utilizada no mundo são dos combustíveis fósseis, né? Verdade. Principalmente do petróleo. Me fala aí um pouquinho assim, dos combustíveis fósseis, tem data para essa energia terminar? O que é que você acha? Você que está no ramo, tem mais conhecimento aí, passa para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo também hoje, porque muita gente se preocupa, né? Compra um carro elétrico,
compro um carro a combustão, o que é que eu faço? Então, fala um pouquinho, assim, da questão dos combustíveis fósseis e essa transição. Eu vou falar só um pouquinho sobre a Câmara de Energias. Eu gostaria só de dizer que a nossa Câmara de Energias lá na Fé Combustíveis é muito importante. Na Fé Comércio. É muito importante para o estado do Ceará. Foi uma ideia que nós tivemos junto com você. Sim. Você foi realmente o grande impulsionador daquela Câmara. Que, se ninguém sabe, o Everton é o presidente de todas as câmaras, da CACE, que é a união de todas as câmaras. Estão coordenando lá. Então, a gente tem muito apoio do Everton nessa área, e do presidente Gastão e do vice Luiz Fernando, que são pessoas Sim, que estão sempre apoiando a gente. Então, tem que lembrar esse detalhe. E aí ele me perguntou sobre o combustível hoje e a matriz energética mais usada, que é o combustível fóssil. O que ocorre? Muito se fala em transição energética, mas, Everton, eu gosto de usar uma palavra diferente. Não é transição energética, é convivência energética. Nós vamos ter diversas matrizes daqui para frente. Nós vamos ter o carro elétrico. Não vai ter uma transição rápida, não. Vamos conviver com diversas... Vamos conviver com isso, e eu acredito até que a gente ainda não vai nem noção de quando vai acabar o carro a gasolina. O que nós temos noção, recebendo informações de empresas de grande porte, como por exemplo a ExxonMobil, que é a maior empresa, aqui no Brasil ela usava o nome ESSO, é a maior empresa de petróleo do mundo. Então a informação que a gente recebe deles é que até 2080 a matriz petróleo continuará sendo a principal. Embora até 2080 a principal. A principal. Não é que ela vá se acabar em 2080. Sim. Embora o pessoal da política em diversos países tenha determinado datas. 2030 vai acabar o carro, a gasolina na Itália, vai acabar em 2050 na Alemanha. Os parlamentos desses países têm que... Dinamarca, vários deles, estão querendo determinar um fim de um produto baseando em lei. Eu gosto sempre de brincar, Everton, dizendo que eles querem revogar a lei da gravidade. A gente não pode impor, porque na realidade quem determina é o mercado é o grande senhor. E a gente sabe que essas multinacionais de petróleo são fortíssimas. E elas vão continuar produzindo enquanto não se adapta à nova energia. Já estão se adaptando, tanto é que hoje elas usam muito o termo energia no produto. Eu dou um exemplo da Vibra, que comprou a Petrobras, o nome dela é Vibra Energia S.A. A própria Petrobras diz, a energia é quem nos move. Sim. Então a tendência é essa convivência que eu lhe falei. Eu não vejo, isso é uma visão uma transição própria, assim. Não, é uma convivência de diversos tipos de matrizes energéticas. Num cenário de convivência energética, algumas opções a gente vai ter que fazer, né? Quais são as que economicamente são mais viáveis? Economicamente é menos viável você ter hoje talvez um carro 100% elétrico, um carro híbrido, um carro a combustão. Bom, são temas que talvez a gente nem tenha a resposta exata, mas uma tendência. O que é que você acha que pode acontecer? É uma resposta difícil, mas a tendência, a gente vê que é tendência. O que é que a gente vem observando no mercado? O carro a combustão vai continuar e o híbrido é o que se aproxima mais do futuro, do mercado mais próximo. Por quê? Porque a gente já está vendo até casos de carros híbridos que ele consome energia e em um dado momento a bateria é recarregada pelo produto oriundo do petróleo. Então, esse vai ser o caso que eu vejo mais próximo de ser uma tendência. Vai depender muito do custo. Mas, quanto à autonomia, estão falando que parece que é 1.600 quilômetros já tem carro com essa autonomia. Enquanto que o elétrico dificilmente passa de 300, 400 até 500. E a gente nota que ainda tem muito chão para o carro elétrico. O carro híbrido vai ter uma autonomia muito maior, muito maior do que o 100% elétrico. Exatamente, porque ele próprio recarrega. Então, quando a bateria vai descarregando, ele vai utilizar o motor a combustão para carregar aquela bateria. Antônio José, aqui o Brasil está entrando assim, nessa onda do carro elétrico agora mais recentemente. Na Europa, Estados Unidos, já com mais antecedência. E os primeiros carros, natural, esse comportamento do mercado, os primeiros carros
tinham uma autonomia menor, custos mais elevados, tempo de recarga da bateria maior também. E esses carros hoje no mercado não tem demanda, porque o negócio está mais moderno, a bateria mais eficiente e tal, custo menor de baterias, vão surgindo inovações, né, nesse mercado que vai fazendo com que o outro produto fique obsoleto ou ultrapassado. Não vou dizer nem obsoleto, mas ultrapassado. Nós estamos falando aqui para um sindicato, Sindivel, que a gente sabe que ele comercializa os carros. Então, sim, o que é que está acontecendo com o carro elétrico? No momento que esses mercados mais antigos, que é os Estados Unidos e a Europa, e até a própria China, o carro elétrico vira sucata. Diferentemente de uma pessoa que compra um carro aqui, carro zero, como a gente gosta de falar, e ele tem a perspectiva, muitas vezes, até de ganhar dinheiro na revenda. Agora, você comprar um carro é igual um celular. Você, quando vai vender, está no lixo. Então, a bateria... Sempre são um celular mais moderno, com mais recursos, com mais alguma coisa, e a gente acha que mesmo essas baterias, essa tecnologia nova que está aí, daqui a pouco ela vai estar ultrapassada também, porque vão surgir inovações nesses produtos, né? Exatamente. Então, o carro vai para a sucata mesmo. Então, é um investimento pesado, que você não tem nenhuma perspectiva de futuro. Eu gosto sempre de dizer que o carro elétrico, no momento, claro que o futuro a Deus pertence é outra coisa. O carro elétrico, quando alguém me pergunta, compra um carro elétrico, o que você acha de eu comprar um elétrico? Se você comprar um carro elétrico, sabe o que você vai encher? O seu ego de satisfação de ter uma modernidade. Mas o resto não tem vantagem nenhuma. É um carro caro, não é econômico, autonomia pequena e por aí vai. E ainda se fala muito em risco que já está acontecendo pela Europa, Estados Unidos e China, de problema de segurança. Ainda não tem uma segurança perfeita. Então, eu acho que, no momento, ainda é o híbrido. O híbrido, nesse ponto, a Toyota, a gente pode falar a marca, né? O meu carro, pode falar a marca. O meu carro é um híbrido, mas a autonomia da parte elétrica é muito pequena. 40 km, 45. E não carrega a bateria, né? Na frenagem ela pega um pouquinho de carga, mas muito pouco. Mas no futuro, esse futuro. Já temos carro hoje em dia. Já temos carros hoje em dia que recarregam, e por isso que chega a 1.600 Para ter essa autonomia, eu tenho que passar ali uns 3 horas no plug-in. É o grande problema, é o carregamento. 3 horas. É o grande problema. Aí eu uso até mais no combustível fóssil do que na energia Você elétrica. usa mais, né? Eu uso mais no Mas fóssil, você consegue andar mais. muito. Consigo. Quando eu estou fazendo pequenos deslocamentos, até que dá, mas for um deslocamento um pouquinho mais longo, já não dá. Então, o carro elétrico realmente é uma tendência. Mas até 2080, como previu a AES que a gente já falou, ainda a combustão é o mais viável. Você ia falando da Toyota aí, eu acabei interrompendo. É que a Toyota apostou no híbrido. Sim. Diferentemente de outros fabricantes, e ela apostou no híbrido e não procura mexer no elétrico. Ela faz experiência no Lexus, que é uma outra marca dela, né? Mas na marca tradicional Toyota é só híbrido. Eu ia entrar um pouquinho mais à frente sobre a questão do hidrogênio verde, né? Porque tinha um boato aí que a Toyota ia investir no hidrogênio verde, da mesma forma a Honda. Hidrogênio verde que tem sido um tema muito debatido, como uma promessa promissora de combustível mais barato e tal, mas existem controvérsias também. Eu queria que você falasse um pouquinho a questão do hidrogênio verde e se vai emplacar de fato o hidrogênio verde. Vamos lá. A princípio, eu vou falar de 100 anos atrás. 120, que é final do século XIX para o século XX. O carro naquela época era hidrogênio. Antes de ser a gasolina, o mundo, na transição do carro a cavalo... Só uma curiosidade, como é que é obtido o hidrogênio verde? Eu sei que é uma questão mais técnica e tal, mas eu acho que você conhece um pouco também sobre... É complicado, é fácil? Por que o nome hidrogênio verde? Por causa da origem do produto. O hidrogênio é encontrado em todo canto. É só separar o H2O, o hidrogênio do hidrogênio. Tudo aí é hidrogênio. Mas... o hidrogênio verde é aquele que é obtido de energia limpa. E a energia limpa é cara. Então o pessoal fala, vamos produzir hidrogênio verde, porque vai ser um produto limpo, só que às vezes ele gasta 4, 5, 6, até 10 vezes mais
em outro tipo de energia para produzir o hidrogênio verde. Então, o que seria uma energia limpa? Para produzir essa energia limpa, você vai produzir poluição. Por isso é que a dificuldade, às vezes até 10 vezes mais caro, porque ele precisa ser uma energia limpa para poder o hidrogênio ser verde. Então, não é qualquer energia que você produz que vai virar. E aqui no Ceará ainda é mais difícil, que nós não temos quantidade de água para produzir esse hidrogênio. É um estado deficitário. E tudo que se fala aí é sonho. É um sonho que nós vamos ter, o hidrogênio. Mas vai se tornar uma realidade o hidrogênio verde? Vai. Mas aqui a 3, 4, 5 gerações, não é agora. Agora... 3, 4, 5 gerações é um longo prazo. 50 anos. Essa é a geração. Eu acho que chega até 100 anos. Isso é uma concepção minha e de outras pessoas que a gente vem conversando. Tem um grande economista que é estudioso do assunto, que é o professor Marcos Holanda. Sim. Foi presidente do Banco do Nordeste. Sim, ele esteve conosco lá. Esteve conosco lá na nossa Câmara de Energia, que ele mostra por A mais B que economicamente não é viável. Mas temos outras pessoas também conhecedoras do assunto que defendem outra tese. O professor Jurandir Picanso, o nosso secretário da SDE na área de indústria, que é o Joaquim Rolim. São pessoas que defendem abertamente a tese do hidrogênio verde. Mas eu tenho algumas restrições, principalmente com esse fato de que a economia do Ceará vai ficar maior do que a de São Paulo. Chegaram a esse exagero numa reunião que eu tive na FIEC, onde tinha a Comissão de Energias lá da Câmara Federal. Então, eles chegaram a afirmar que a economia do Ceará vai passar da economia paulista com essa projeção que a gente tem do hidrogênio verde. Na reunião, eu vi a oferta de 39 intenções de empresas em produzir o hidrogênio verde, e era tanto bilhão que eu me senti o tio Patinhas, o bilhão de dólares, bilhão caindo aqui no Ceará, só que até agora é só intenção. Por isso é que eu acho que a gente tem que ter mais tranquilidade, parcimônia, porque o hidrogênio verde é do futuro, mas não é agora. E outro detalhe, o hidrogênio, sem ser o verde, que é o hidrogênio comum, que é produzido pela própria natureza, ele vem de fontes diversas, inclusive vem com perto de CO2. Eu não sou da área química, Sim. Mas eu entendo que o hidrogênio verde é mais uma ficção criada dizendo que ele é produzido só de produto não poluente, mas o hidrogênio vem também de produtos poluentes. Então, que é o hidrogênio, eles falam aí, tem o azul, tem o cinza, tem o branco, mas o produto... É colorido. Mas é o mesmo, o produto é o mesmo. Não tem... Certo. Você acha assim, que economicamente é inviável para hidrogênio verde se tornar um combustível de automóveis? Imediato né? O futuro ele vai ser. A gente vê. Porque se você for olhar, como eu estava dizendo, há 120 anos, foi o primeiro produto que conduziu os carros que se automoviam, né? Quando virou automóvel. Eles eram alimentados pela matriz do próprio hidrogênio. Então, o hidrogênio é utilizado no veículo desde 120 anos atrás. Mas como a gasolina tem um custo relativamente bem mais barato, é abundante e, na realidade, esqueceu-se o hidrogênio. Ainda é abundante hoje? Olha, é uma ficção, é mito, não tem mito e realidade? Essa história de que o petróleo é finito. Não é. O petróleo, ele é produzido pela natureza do mesmo jeito que qualquer uma outra energia, de que qualquer uma outra matéria. A diferença é que passa milhares de anos para chegar à posição de petróleo. Mas ele é tão renovável quanto os outros. Só que ele é renovável há milhares de anos. Exatamente. Então, na realidade, eu não vejo que ele seja finito. E eu acredito que muita gente pensa como eu. Ele é ele é sempre produzido pela natureza. Só que talvez hoje a boca de saída é muito maior do que a de entrada, de produção, né? Então se extrai muito mais do que o que se produz. Resta saber quais são as reservas mundiais hoje. A gente não tem dados para dizer quanto tempo duraria,
Mas se você fosse lembrar de 30, 40 anos atrás, o petróleo ia se acabar bem ligeirinho, usando a palavra bem séria. É verdade. Ligeirinho. Mas lembro. não é verdade, isso não é verdade. Está aí as companhias de petróleo projetando até 2030 como principal matriz. No momento em que outras matrizes aparecerem, o consumo vai diminuir e ele aí é que vai se prolongar mais a vida do petróleo. E essa história de que o petróleo contamina a natureza, ele não é outro mito. Eu vou entrar por outra área também, a área de aquecimento global. Esses combustíveis impactam no aquecimento global ou não? Eu sei que é algo polêmico para se tratar, mas eu queria ouvir sua opinião. Eu vi uma frase essa semana fantástica. Nós, seres humanos, somos tão pequenos para influenciar a natureza, mas tão pequenos, e é fantástico a gente saber que não tem limite. O mundo é muito grande. Você sai aqui no Ceará, para você chegar, eu tive semana passada em Camusim, o que tem de verde. Isso imagine no mundo todo. A população do mundo, daqui que chegue a ocupar o mundo todo, eu acho que vão passar milhares de anos. Mas a gente tem existe a teoria catastrofista, de dizer o mundo vai se acabar. Eu me lembro demais, você deve se lembrar, do chamado buraco do ozônio, né? Sim, sim. É o buraco do ozônio. Quem é que fala mais nisso? Então, nós somos catastrofistas. A gente adora catástrofe. Apocalíptico. Outro exemplo, se fala muito no aquecimento global, né? Aí eu vi um estudo um dia desse, foi feito nos últimos 10 milhões de anos, a temperatura nesse período é um sobe e desce danado. Pô. Então, a gente está querendo dar muito peso ao homem nessa chamada poluição, que na realidade a gente não representa nada. Se você lembrar da nossa finitude e da imensidão do universo, quem somos nós para provocar o fim da humanidade? Quem provoca é só o nosso Deus. Não vai ser. Então aí você me pediu a opinião. Né? Pedi a opinião, sim. Inclusive, a gente falando aqui do hidrogênio verde, aí que seria uma opção, mas que você acha que é de longo prazo, uma solução de longo prazo. E de curto prazo, a gente tem energias renováveis como solar, eólica, biocombustíveis, até uma que você citou aqui que foi biocombustível, né? Inclusive, biomassas também. Biomassas, né? Resíduos. Enfim, o que é que a gente tem que seja viável para hoje? Automóvel. Para automóvel e como fonte de energia também para as residências, para os lares. Essas eólica e solar são espetaculares. A gente imagina até, sabe, Everton, os carros andarem com a placa solar em cima e ele sendo carregado por ela, mas sempre híbrido, porque a gente, uma necessidade de chuva. Exatamente. Sim. Mas aí uma tendência essa, os carros funcionarem e as casas hoje vão ser realmente utilizadas as energias alternativas. Tanto é que o próprio governo está incentivando a cada 2 anos, cada vez mais grupos de consumidores passando a usar essas energias eólicas e solares e biomassa, todas elas. E a tendência é custo reduzir para você ter essas fontes de energia na sua residência? Eu vejo que era caro no início, né? Cada vez vai caindo mais. Para você ter uma ideia, a gente tinha até um dia desse somente grandes consumidores. Hoje, os médios consumidores já estão tendo possibilidade disso. Vai chegar um momento que até a sua casa você vai montar uma geradora de energia e vai produzir. Mas sempre vai ser regulamentado pelo governo, porque a energia é um produto estratégico, né? Então vai ser sempre regulado. Agora, muitas vezes o próprio governo atrapalha com a regulação extraordinária. É um ponto que, inclusive, a gente está discutindo com o deputado Luiz Gastão, que é o nosso presidente lá, é a dificuldade desses subsídios, que são a razão desses subsídios muito grandes que são dados a essas grandes empresas, mas no fundo quem paga é o consumidor pequeno. Então, sim, verdade. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Então, esse assunto de energia está sendo muito discutido. O presidente presidente Gastão está tendo interesse de discutir o assunto lá em Brasília. Eu acho que você deve até perceber, de vez em quando na reunião a gente nota que há um interesse da FEComércio em
atuar nessa área para evitar abusos, principalmente como são grandes empresários atuando nesse setor, que recebeu o subsídio, que hoje, que para mim é um grande vilão da economia, é o subsídio, em qualquer área. E, assim, de uma das reuniões lá das câmaras, eu me lembro que foi sugerido, e você está à frente, né, de a gente fazer uma campanha, houve uma transição agora de diretoria na Enel, mas de fazer uma campanha junto com a Enel, de passar informações de como economizar energia, como principalmente o comerciante, o empresário tem um comércio pequeno, que tem uma dificuldade maior de adquirir energias alternativas, né? Mas o que ele pode fazer para estar reduzindo o custo dele, da sua residência, né? Daquele lá onde as famílias precisam consumir energia, mas que o preço está muito elevado. Inclusive, se você deve se lembrar, a pessoa que foi, ele é da própria Enel e defendendo essa situação. Nós, inclusive, achamos que a Enel é uma grande colaboradora disso, porque ela, além de distribuição de energia, eles têm empresas também geradoras de energia limpa, energia eólica, energia solar. Tanto trabalha com energia alternativa, como trabalha na distribuição. E só um detalhe para o consumidor saber, sabe, Everton? A Enel, no caso, ela não é prejudicada hora nenhuma em aceitar esses diversos tipos de energia penetrando na rede dela, porque ela ganha não na energia, ela ganha na transmissão. Então isso o consumidor deve entender que a Enel é uma transportadora de energia. Tá certo. Então ela compra tanto da Enel dela, a Enel Trade, né, que é a comercializadora. A Chesf é uma fornecedora para a Enel. Uma fornecedora para a Enel, mas esse produto, na realidade, não é onde ela tem o lucro. O lucro ela tem na transmissão, que é o transporte. Legal. Eu lembro que um amigo meu, hoje a empresa dele está sediada no Rio de Janeiro, mas ele atende outros estados. E logo quando saiu da Coelce, perdão. Era Coelce, da Coelce para a Enel, né? Ela saiu primeiro. Foi privatizada. Ela foi para a Endesa, que era uma empresa espanhola. Sim. Aí depois. Pronto. Aí ele foi contratado justamente para mapear todos os postes no Ceará inteiro, onde tinha um poste, porque realmente o produto dela é a transmissão. Então ela precisava georreferenciar onde tinha cada posto. Exatamente. Onde tinha cada poste. Justamente preocupada em saber a localização de cada poste, algum problema, localizar rapidamente e solucionar. Exato. Um trabalho então a Enel ela não é prejudicada com essa chamada transição energética, né? Que não é transição, são diversas energias que nós vamos convivência. Vou até corrigir daqui para frente, eu não vou usar mais a palavra transição. Convivência energética. Aprendi tá aí. Hoje aqui. Pronto. E ela hoje recebe... como é muito regulamentado o setor, a Enel compra energia por 1 ano ou 2 e paga um valor fixo até lá, e muitas vezes é mais caro do que o preço atual, porque como o contrato é longo, então isso faz com que ela tenha dificuldade e como é regulamentado, o governo dá algum subsídio. Você não é advogado da Enel, não é funcionário da Enel, né? Mas você faz parte de um conselho lá na Enel, e eu queria te fazer uma pergunta, né? Com relação ao serviço prestado. Muitas reclamações aqui no Ceará, em São Paulo, agora muitos problemas, e todos transferem a culpa para a empresa, né? Para a Enel, no caso. Quais são os problemas que estão acontecendo de fato, Antônio José? É um serviço mal prestado? É um serviço que está precisando de investimentos? Na sua opinião, o que está acontecendo com a Enel? No Brasil inteiro, não só na Enel, o grande problema é investimento. O que ocorre é que o contrato original de privatização que causa isso. Muita gente não vai para o âmago da questão, está na origem. Está na origem. Elas deram muita folga para as empresas, então tudo que ela faz, um atraso que ela tem numa construção, numa obra, tem obra aí de 1 ano para se entregar. Eles têm um prazo muito longo mantido pela ANEEL. Então, a culpa... A agência reguladora que dá esse cachimbo frouxo para a distribuidora. E eu vou te dar um exemplo de Goiás. Goiás era uma empresa Enel lá. Ela foi vendida, forçado por políticas locais,
foi vendida para uma outra, se não me engano, é a Neoenergia, que é a mesma aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, você sabe o que é que acontece na cidade, lá em Goiás? Não, volta a Enel, volta a Enel. Estou pedindo a volta da Enel. Então, o que é que a gente quer dizer? Não defendo a Enel, eu acho que ela está fazendo um trabalho péssimo aqui, mas ela está tentando melhorar. A gente está vendo lá que vai assumiu já um novo presidente, Sim. que é um funcionário muito antigo e muito competente, que está chegando com carta branca da matriz italiana e com o objetivo de realmente regularizar a situação. É péssimo o serviço. Mas nós do Conselho de Consumidores acompanhamos mensalmente as obras. E é uma tristeza quando a gente vê gente passando até um ano para receber energia. Mas a gente, como conselheiros, procuramos tentar minimizar isso. Para você ter ideia, a gente tem lá representantes do comércio, que somos nós, da indústria, da agricultura, das famílias, né, residências e do governo estadual. Então, nós lá somos 5 representantes, como suplente 10, e batalhamos para que haja uma melhora. E a gente percebe que a chegada do novo presidente, José Nunes, toda a compreensão que ele tem de que tem que melhorar. Ele talvez, isso é importante. Ele que talvez, eu não gosto a gente nem de fazer elogio antes, né? Mas como o passado dele é muito bonito, talvez seja um dos maiores conhecedores de energia do Brasil, talvez do mundo. Eu acho que a gente... Falando em energias, Antônio José, é um tema aqui que a gente levaria horas tratando, né? Mas a gente está se encaminhando já para o finalzinho do nosso podcast. Mas eu queria lembrar o seguinte, nós colocamos esses 2 modelos de bombas aqui, não sei se você sabe dizer de quando é que é, mais ou menos. Um aí da Texaco, que está pertinho de você. Esse outro aqui, é da Texaco também, pela Estrela, é verdade. Da Texaco. Esse aí é só a propaganda. É só a propaganda, esse aqui, fica em cima da bomba. É verdade, isso. Aqui é a própria bomba. A própria bomba antiga, né? É bem antiga. Esse aí deve ser da década de 30, 40. 30, 40, né? 30, 40. Aí, é muito bonita, por sinal, elas. Sim, nós conversamos aqui muito sobre energia, conversamos um pouquinho sobre a sua vida, mas, assim, vamos já para a pergunta final, que é uma pergunta que eu acho, talvez, não sei se você já assistiu a algum podcast nosso, mas é uma pergunta que eu vou falar para você e fazer sobre a garagem dos seus sonhos. Tá bom. Mas antes de você falar da sua garagem dos seus sonhos, ficou faltando algum tema que você gostaria de abordar aqui, principalmente para o mercado do setor automotivo, para as revendas de automóveis, que é grande parte do nosso público, ou revendedor ou apaixonados por carros? Olha, é sobre a qualidade da gasolina no Brasil. Nós temos uma gasolina que não é das melhores, mas que você usando aditivado, você vai resolver o problema. Aditivado, como é que você faz para aditivar? Você já compra aditivado ou você coloca o aditivo depois? Você já compra aditivada. A gasolina aditivada é a mesma gasolina, ela tem 27% de etanol aqui no Brasil, né? E 73% de gasolina A pura. Então essa mistura faz a gasolina C comum, que é a brasileira. Só que o aditivo que as companhias colocam é já no terminal, ele é colocado, misturado à gasolina comum, e o que é que ele traz? Ele não vai trazer potência para o seu veículo, ele vai limpar todo o sistema, ele tem aditivos que fazem com que a qualidade do produto seja melhor, e aí sim, porque a qualidade do produto fica melhor, melhora o consumo, sim, melhora o rendimento, e o carro fica... E o carro vai dar menos problema também. Menos problema. Só que não adianta você colocar uma vez aditivada e outra comum, porque vai continuar entrando a sujeira. Você tem que passar a usar sempre aditivada. E uma dica, você só vai passar a ter economia depois do 3º ou 4º abastecimento. Porque nos primeiros o sistema está misturado e está limpando o sistema. Sim. Então, a grande dica que a gente podia falar era isso. E o outro problema é o diesel. O diesel... Rapaz, você falou no diesel, perdão, eu vou querer uma abordagem mais profunda do diesel, que você explicasse, assim, por que o preço do combustível diesel aqui no Brasil subiu tanto, foi a retirada de subsídio, foi questões de mercado internacional? Subsídio foi mesmo. Subsídio, porque sempre foi subsidiado aqui no Brasil. Se você observar na Europa, o diesel sempre foi mais caro do que a gasolina. Para produzir o diesel é realmente mais caro. E o subsídio desaparecendo, ele teve que aumentar. E ainda tem mais uma agravante.
O biodiesel que é colocado no diesel é mais caro do que o diesel. Então, hoje, se não me engano, está em 14% ou 15% de biodiesel, que é o produto que vem da natureza, que vem da área vegetal ou animal, misturado ao diesel que vem do fóssil. Então, o que é que está ocorrendo? Esse produto, além de mais caro, ele é muito sujo. O biodiesel está provocando uma situação complicada. Você, como revendedor de carro, muitas vezes tem problema de rendimento em carro a diesel, tem que limpar o motor, limpar o tanque. Até a demanda por carros a diesel não é mais aquela que nós tínhamos antes, porque a qualidade é ruim do produto. Além de caro, é o preço também. A qualidade, preço e a ruindade do produto. Houve uma, como sempre, medida governamental em 2006, obrigando a mistura do biodiesel. Só que o biodiesel nunca foi preparado para ser um produto limpo. Ele vem da natureza e é jogado com tudo que é tipo de sujeira no diesel fóssil. Eu puxei para o lado do preço do diesel, mas você ia falar algum outro comentário? Era isso aí. Certo, falar certo. Que além de o nosso diesel brasileiro é péssimo, é sujo. E muito revendedor foi prejudicado porque você prejudicava o carro de consumidor por causa da sujeira, que fica no tanque e fica no tanque do posto, fica no carro do posto. Então, o governo agora... Quando você vai... Perdão, aqui é só uma questão agora de curiosidade. Quando você vai abastecer um carro a gasolina e um carro a diesel, as bocas são diferentes? São diferentes, justamente para não evitar de colocar o combustível trocado, E acontece muito. Não, aconteceu comigo, e numa situação muito chata e ruim. Não, hoje não. Eu aluguei um carro, estava no Canadá, menos 27 graus, menos 23, frio. Aí eu desci, ainda fui abastecer, né, autosserviço, eu mesmo fui abastecer o carro e parei. Eu não imaginava que ia ter diesel naquele posto. Aí que fosse toda a gasolina. Errei. Aí, frio, eu tirei a luva, peguei no negócio gelado, eu doido para terminar logo, eu vi que não encaixou. Não encaixou direito, mas aí eu forcei, eu digo, não encaixou, mas vai de qualquer jeito aqui, nesse frio eu não vou ficar. Aí, pá, enchi o carro com diesel, né? Eu enchi o tanque com diesel. O carro andou 2 quadras, parou, e rapaz, neve para todo lado. Numa situação delicada, o carro no prego lá, mas aí a locadora, eu liguei para a locadora, ela me orientou para eu deixar a chave do carro lá, pegar um táxi e numa outra loja da locadora pegar outro carro. Aí não, assim, mas ali o motor vai ter que ser limpo. Vai ser limpo, Vai ter que... Eu tive que pagar, tive um prejuízozinho lá. É você que pagou, né? Eu paguei. Então, realmente é um problema muito sério esse de abastecimento. E os frentistas muitas vezes erram. E é prejuízo para o posto, acontece. Pro posto, é verdade. Mas não tem diferença não. Aqui eu já vi o posto aqui do Caio, né, que é sócio do Pedro, meu filho, e já vi algumas vezes ele ter que pagar prejuízo lá porque o frentista errou. Você paga por esse erro e paga por causa do diesel, que o produto é ruim. Muitas vezes, por exemplo, o carro Kia, ele é muito sensível. O nosso diesel, para ele, fica muito prejudicial ao motor. E como eles têm um equipamento lá que faz a detecção de qualquer impureza no produto, eles detectam que o nosso diesel está sujo e que o nosso diesel está impróprio. E comprova mesmo. Por quê? Porque o equipamento tem qualidade para mostrar. E agora, o governo, sentindo que esse problema é muito sério, prejudicava tanto o consumidor quanto o revendedor, a partir do dia 31 de julho, daqui a 2 meses, os postos serão obrigados a cada 15 dias limpar o tanque todo de combustível, de diesel, né? De diesel. E isso vai ser uma obrigatoriedade que vai aumentar o custo, vai ser fiscalizado pela ANP, tudo por um problema político de colocar um produto sem qualidade misturado ao diesel. Então, são certas nuances de políticas que atrapalham o nosso mercado, não só o nosso mercado, como outros. Então, José, eu quero lhe agradecer, mas antes desse agradecimento final e deixar uma palavra só final, eu queria que você contasse para a gente qual a sua garagem dos sonhos, o que é que você imagina de carro dentro da sua garagem. Olha, antes de falar o carro, gostaria também de agradecer essa oportunidade e achei bacana a gente poder falar bem claro sobre esse tema, que é um tema que atinge toda a população,
da classe A, D. Mas o carro dos sonhos, o meu sonho não é um carro tão potente ou tão grande. É simples, seria um carro semelhante ao Vitara, que é aquele Jeep pequeno, Jeep com potência. Eu gosto muito desse tipo de automóvel. Que hoje seria o Tracker da... O Tracker, né? Que ele já vem mais modernizado Como eu sou um jovem há mais tempo, eu me lembro mais do Vitara. Mas é o mesmo esse carro. Tracker, esse é o mesmo Tracker, legal. Exatamente. Então, José, muito obrigado, amigo. Se você quiser deixar uma mensagem. Eu queria deixar só um pedido ainda, mas é para você, para o nosso público. Toda vez eu esqueço, então, José. Qual é? Pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Nos ajude nesse sentido aí, que toda vez eu esqueço de pedir. E eu sou sempre cobrado. A Adélia hoje não me lembrou, mas ainda bem que agora no final... Adélia Lombardi, o nome dela? Adélia Lombardi. Todo mundo tem curiosidade de saber quem é a Adélia, mas a gente vai fazer essa expectativa, criar essa expectativa aqui, porque quando a gente chegar na casa aí de 1000 seguidores, aí a Adélia aparece aqui. Você como cristão, deixa eu dar só a última mensagem. Pois não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Essa mensagem é para todos os telespectadores do podcast do nosso amigo Everton, o Motorizando Podcast. Obrigado, Antônio José. Que Deus lhe abençoe também ricamente. Amém. Amém. E eu a você também. Que Deus lhe abençoe.